Olá, família de Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês alguns princípios da Palavra de Deus nesse momento que estamos vivendo, né, em família, e cremos que é um convívio bem intenso, né, na sua expressão, né? Realmente é intenso, tanto relacionamento de esposo com esposa, como relacionamento com os pais, com os filhos com os pais, irmãos, né, dentro de uma mesma casa. Então sabemos que esse relacionamento tem sido bem intenso e nós gostaríamos de compartilhar com vocês no livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 3 e 4, onde começa alguns dos princípios da Palavra de Deus para esse momento bem expressivo que a gente está vivendo. Diz assim, Provérbios 24, 3 e 4: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Quando fala de sabedoria, fala de uma visão ampla acerca das coisas que estão ao nosso redor. Quando fala de inteligência, fala da nossa capacidade, né, criatividade em resolver as questões. E quando fala de conhecimento, fala de agregar valor na nossa vida, tipo você estudar, você ler bons livros, ou vamos dizer assim, ler a Palavra de Deus. Então, conhecimento a gente busca, sabedoria é uma identificação do tempo que a gente está vivendo, e inteligência é a nossa capacidade de resolver as situações, as dificuldades do nosso dia a dia. Então assim, a Bíblia fala então nessas três dimensões de como deve ser o comportamento de uma família. Nós precisamos de ter sabedoria, inteligência e conhecimento. No livro de Provérbios, nos 4 primeiros capítulos, fala sobre buscar, pedir a Deus sabedoria, buscar de Deus sabedoria e inteligência, que diz que quando a gente busca de Deus sabedoria e inteligência, Ele nos dá sabedoria e inteligência, né? Então, basicamente é isso, né? Então, como esses princípios, né, são coisas que a própria palavra já diz, né? Princípio é onde tudo começa. E Deus então, a primeira coisa que Ele fez, depois de toda a criação, Ele criou a família. Então a família é o princípio de todas as coisas. E nesse princípio está o segredo, né, de uma desses conceitos, desses princípios de Deus, para trazer uma estabilidade para a família, tal qual o propósito está no coração de Deus. Isso se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, ou sede férteis, né? Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse princípio de Gênesis 1:28 fala sobre ser fértil, fala sobre multiplicação e fala sobre subjugar a terra. Então depois que Deus criou o homem, a primeira coisa que Ele fez foi então abençoar, e falou para que eles fossem fecundos, que eles fossem frutíferos. Então, quando fala disso, de fecundidade, quando fala de fertilidade, está diretamente relacionado aos filhos. Hoje nós vemos um quadro atual em que muitos casais não querem ter filho, postergam a paternidade, e às vezes em busca de uma questão financeira, né, questão econômica, ou até mesmo de alcançar algum objetivo em termos de estudo, muitos de viagens, né, e na realidade os jovens atualmente, os casais jovens atualmente estão postergando esse tempo para ter filhos. E só que isso, aos olhos humanos, é uma realidade, mas só que aos olhos de Deus, na realidade, né, isso fala de uma certa ansiedade, preocupação de se poderão ou não ter condições de cuidar de filhos. Então essa ansiedade leva às vezes que algumas famílias, né, não queiram, né, ter filhos, né, já de imediato, ou então quando tem, se limitam a um filho, no máximo 2. E na realidade, quando Deus fala sobre fecundidade, fala sobre multiplicação, e esse é o propósito de Deus, porque a família, né, os casais que se propõem a ter essa visão de Deus de ser férteis, né, de ter filhos dentro da realidade, claro, de cada um. Então isso está diretamente relacionado
a multiplicação, está relacionado a geração. Em Jeremias fala que Deus abençoa os filhos e os filhos dos filhos. Ele está falando de uma coisa geracional. Então, a família ela é formada pelo casal e pelos filhos, filhos dos filhos, exatamente para que seja geracional. E no livro de Salmo, no capítulo 127, verso 3 e 5, fala sobre os filhos, né? A citação que o salmista fala com relação aos filhos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão, como as flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. É interessante quando a gente fala assim, herança do Senhor são os filhos. Então, assim, aqui tem dois sentidos dessa herança. Então, assim, quando fala herança do Senhor, a gente pode ter um entendimento que pode ser uma herança do Senhor para a gente, como um presente de Deus. E também nós podemos ter esse entendimento que é a herança que é nossa, mas que na realidade Deus nos deu para tomar conta, mas na realidade essa herança é do Senhor. Então a gente sabe que quando nós criamos filhos para nós mesmos, nós pecamos, nós fugimos da direção do propósito de Deus, porque na realidade o que Deus deseja é que a gente crie filhos para Ele. Então assim, nós apenas temos o privilégio de tê-los conosco nesse tempo, né, na nossa casa, mas na realidade, né, a nossa missão, a nossa função como pais é instruí-los, ensiná-los, tomar conta deles, ensinar o temor ao Senhor a eles, mas olhando eles como eles são a herança do Senhor. Mas também a gente pode tomar eles para a nossa vida dizendo assim, olha, Senhor, esse é o presente que o Senhor nos deu, é a nossa herança. Então, assim, são esses dois sentidos que a gente pode ver à luz da palavra. E quando fala dessa herança do Senhor, né, hoje nós vivemos um momento diferenciado, porque nós já criamos os nossos filhos e hoje nós temos os nossos netos. Então nós podemos ver assim a frutificação na nossa família. Então nós tivemos 3 filhos, aí concomitantemente 3 noras, e agora esses 3 filhos casados, nós temos hoje 6 netos. Então é uma sensação interessante, porque o dia que nasceu o nosso primeiro neto, né, que foi o João, ali é uma sensação assim difícil de descrever, de uma emoção tão forte, né? Claro, todos eles é uma emoção muito forte, mas como foi o primeiro, né, a nascer, ali veio no meu coração Gênesis 12, né, de 1 a 4, quando Deus falou para Abraão que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra, né? E quando eu via o João, aquele nenenzinho, e eu vi ali se cumprindo a palavra de Deus sobre a nossa vida, né? Sobre as famílias da terra, uma coisa geracional. Então já não era mais eu e Eliana, não era mais só os nossos filhos, nas nossas norinhas, mas também ali já estava a nossa geração, a nossa terceira geração já implantada, que era o João, e depois foram vindo os outros netos. Então se dá aquela sensação, Senhor, que bom que nós recebemos a tua herança, nós estamos cuidando da sua herança, e essa herança vai de geração em geração. Então isso é uma coisa assim que alegra muito o nosso coração. Então, na realidade, o que Deus deseja é que a gente cuide dos nossos filhos, que a gente tenha esses princípios da palavra de Deus na nossa vida, para que realmente a gente saiba endereçar a vida deles, para que de fato eles tenham um norte para a vida deles. E outro princípio tremendo fala em Gênesis 2, versículo 24, que fala quando Deus estabeleceu o casamento. A gente pode perceber que na Bíblia, antes de Deus fazer qualquer coisa depois da formação do mundo, Ele estabeleceu a família. Ele não falou sobre governo, Ele não falou sobre administração, não falou de gênero, não falou de nada. A única coisa que Deus fez depois de ter criado todas as coisas, quer dizer, um ambiente propício para que uma família fosse criada, né? Um ambiente próprio para isso, Deus então estabeleceu o quê? Um casamento. Então o casamento, na realidade, é uma ferramenta de Deus para que esse casal possa cumprir essa missão, né, de multiplicar, de ser fértil. Então,
Quando ele estabeleceu o casamento em Gênesis 2:24, ele diz assim, olha, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui Deus está falando de 3 comportamentos que o casal precisa de ter. Um deles é deixar pai e mãe, isso é, sair daquele sistema da casa dos pais, né? Não significa abandonar os pais, mas significa deixar de ser influenciado pelos seus pais para então ter vida própria. Então, a segunda coisa que Deus diz aqui, então, é para que ele se unam um ao outro. Então, se unir fala de uma unidade, fala de caminhar numa direção, unindo as vidas com o mesmo propósito. E depois ele fala sobre uma só carne, então os dois se tornarão uma só carne. Então essa expressão de se tornar uma só carne está dizendo que na medida que o tempo vai passando, cada vez mais eles vão se tornando um. Eles vão ter os mesmos propósitos, vão ter os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, as mesmas realizações. Então eles vão caminhando nessa direção. Então quando Deus fala para que estabelece o casamento, na realidade ele está dizendo que esse é o princípio de todas as coisas. Então é como se fosse um manancial, quer dizer, uma nascente de uma água, né? Um grande rio, ele nasce em algum lugar e naquele momento o nascedouro ali, ele nasce líquido, ele nasce com águas cristalinas. E então, na medida que esse rio vai descendo, obedecendo o seu curso, ele vai se avolumando. Então, tudo acontece do manancial. Então, assim, o nosso casamento, na realidade, ele é um manancial, é uma nascente de Deus, de onde vai brotar todo o cumprimento do propósito de Deus. Então, nós podemos escolher cumprir esse propósito de Deus através do nosso manancial, de geração em geração, mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, na realidade procuram viver uma vida de egoísmo tão grande que não conseguem enxergar essa direção de Deus, esse propósito de Deus para a sua família. Aí, o que acontece? Deixa de receber todas as dádivas de Deus para a vida dessa família, porque ela, na realidade, ela resolveu viver uma vida egoísta para si mesma e não plantou, não frutificou. Então, quando a gente não planta, quando a gente não frutifica, nós não colhemos os frutos da nossa plantação, porque não houve plantação. Mas quando você planta, quando você frutifica, então você vai ver, como a palavra diz, né? Frutificar é você ver os frutos da sua plantação. Né? Então, assim, hoje nós estamos colhendo frutos da nossa plantação. Então, Cláudio, enquanto estava falando, eu estava pensando aqui, né? Hoje, qual é a realidade da tua família? Né? O Senhor quer te ajudar a construir a tua família. Né? Então, quando nós lemos, né, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida, nós precisamos, quando nós falamos de edificar uma casa, fala de um trabalho, de construir, né? Isso não é por acaso. Todo relacionamento dá trabalho, seja de mãe e filho, pai e filho, relacionamento conjugal, relacionamento entre familiares, todo relacionamento, toda família precisa ser construída, porque dá trabalho. É um resultado de determinação e compromisso. E hoje, isso tem sido muito raro. As pessoas hoje não querem se compromissar, querem casar, mas continuar tendo uma vida realmente assim, pensando só nela, não quer dar o braço a torcer, né? Não quer largar, tem coisas que a gente deve deixar para lá, não vale a pena, né? Então o que a gente pode entender isso? O Senhor está nesse negócio, o princípio de Deus para a família está desde o começo. A Bíblia começa com casamento e a Bíblia termina com casamento quando fala de Cristo e a noiva, né? Então isso é muito importante para a gente trazer na nossa realidade hoje. Quando o Cláudio falou de crises, é um momento que está todo mundo em casa, relacionamento é isso, é como ferro afia o ferro, né? Assim um amigo com o outro. Relacionamento em todo o âmbito familiar é assim, sogra com nora, genro com sogra. Querido, nós precisamos ter sabedoria para lidar nos nossos relacionamentos. E em casa não é diferente, principalmente os da nossa casa. Então, tem um louvor do Asaf que eu gosto muito, que fala: quem vê de longe não sabe o que eu já passei. Às vezes você vê uma família que está fluindo, que tem um bom relacionamento, né?
E você pensa assim, nossa, a pessoa deu sorte. Querido, não é sorte. É questão de construir e de trabalhar relacionamentos. Né? Ninguém tem sorte nisso. Todo mundo tem uma conquista porque teve muito suor e muito trabalho para isso, né? Então, quando o Cláudio fala sobre isso, hoje, esse ano a gente faz 38 anos de casado, mas já passou muita água debaixo dessa ponte, né? Porque não é fácil. O relacionamento tem perdão, tem choro, tem momentos que a gente passa difíceis na vida, ciclos da vida difíceis, mas quando o Senhor é que nos ajuda a construir os nossos relacionamentos, a nossa casa, né? O Senhor é aquele que nos sustenta. Então que assim seja sobre a tua casa, né? Mesmo a estrutura da sua casa como está hoje, talvez é você e teu filho, né? Talvez é só você e teu marido, querido, do jeito que está, assim que Deus quer te usar. O Senhor quer usar a tua casa, o Senhor quer te ajudar a construir os relacionamentos da sua casa. Então, quantas pessoas, né, pensam que às vezes é fácil, porque mesmo sendo cristãos, falam assim, mas às vezes as pessoas sabem, conhecem a Bíblia, mas não praticam a Bíblia. Nós precisamos trazer essa prática da palavra para as nossas vidas. Essa prática do dia a dia. Senhor, como que eu trabalho? Como eu trabalho honra? Como eu quero o outro no lugar de melhor do que para mim mesmo? Porque quando a gente quer o bem do outro, quem fica bem é a gente mesmo. Então tudo que você faz para os teus filhos, toda doação, né? Eu sei que é mãe, a gente está o tempo todo se doando, né? E a gente cuida, a gente faz uma boa comida. Isso é gostoso. Querido, faça isso com alegria. Limpa a sua casa com alegria, né? Faça uma comida com amor, com alegria. Você está fazendo para as pessoas mais importantes da sua vida, que é a tua família, né? Então esse tempo é muito tremendo, né? E nada é por acaso. Tudo tem um preço a pagar. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma professora na universidade e ela falou sobre isso. Ela falou, qual o preço que vocês querem pagar? Se você casou, você tem um preço a pagar. Se você está sozinho, você tem outro preço a pagar. Mas cada um de nós vamos escolher o preço que nós queremos pagar. E eu só queria, né, antes da gente estar encerrando, teve uma pesquisa feita e é uma pesquisa antiga, mas eu gosto muito de trabalhar esses temas. A gente não vai trabalhar aqui hoje, mas eu quero falar isso para vocês sobre 6 qualidades de uma família forte. Essa pesquisa foi pelo Dr. George Hackers em 1985, mas é muito interessante. Ele pegou, acho que foram entrevistadas 3.000 famílias, e ele pegou esses 6 itens de famílias que eram fortes. A primeira qualidade são comprometidas com a família. O nível de comprometimento que a gente tem com a nossa casa, com a nossa família, vai fazer que a nossa família seja forte. Outra, gastam tempo juntos. Olha só, a gente está tendo uma oportunidade enorme agora, muito tempo juntos, né? Por sinal, agora é que as pessoas estão começando um estresse maior, né? As crianças estão mais tempo, sem aula, então essas coisas têm causado um pouco de impacto nas famílias. Mas gastar tempo junto é muito bom. Outra, tem boa comunicação familiar, conversam, né? Diminui um pouco essa coisa de internet, de mídia, né? De redes sociais, né? Não deixa esse tempo que você está dentro de casa só envolvido com isso, mas tem um tempo de comunicação. Conversa sobre qual viagem que você quer, conversa qual o melhor presente que você ganhou na tua vida, conversa, tem um bom relacionamento em termos de comunicação. Quarto, aprecie um ao outro, né? Expressam isso, expressam o valor que o teu marido tem, que os teus filhos têm, que a tua esposa tem, né? Para que realmente o outro se sinta valorizado, né? A quinta qualidade, tem compromisso espiritual. Né? O compromisso espiritual é tudo, porque antes de eu ter um compromisso espiritual com a minha família, né? Eu tenho com Deus. Então, esse primeiro Deus na nossa vida vai fazer esses relacionamentos serem relacionamentos fortes e saudáveis. E a sexta qualidade é que são capazes de resolver os problemas nas crises. Uma família saudável e uma família que não é saudável não é só aquela que eu tenho Jesus e quem não tem Jesus, não.
Família, porque às vezes tem famílias que têm Jesus, mas não estão sabendo resolver os seus conflitos e nem suas crises. Então, uma família saudável é aquela que vai passar por vales, por momentos difíceis, mas ela vai conseguir resolver as suas crises. A gente tem que lembrar que a nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta é contra principados e potestades. Todas as vezes que vier alguma questão de inimizade na tua casa, na tua família, lembre disso. A tua luta não é contra as pessoas que você ama, que está perto de você. Isso é para destruir relacionamentos, é para quebrar a família, e esse plano não vem de Deus e vem do nosso inimigo. Então cuide da sua casa, que a sua família seja uma família forte. É o que nós temos orado nesse tempo por vocês. Queremos muito falar, né? Eu até esqueci de falar no começo, mas assim, pegue esses versículos, converse sobre isso tudo que nós estamos falando aqui, vê desses pontos dessa família, o que vocês precisam fortalecer, né? Nós podemos colocar depois aí, vocês vão receber isso escrito, e avalie esse momento. Eu gosto muito dessa palavra, avaliação. A avaliação não precisa ser olhada como uma coisa ruim, mas a avaliação é como você aproveitar esse momento para fazer uma avaliação. E eu fiz 2 perguntas para a gente fazer essa avaliação. O que representa Deus na nossa família? E a outra, nós oramos juntos em casa como família? Nós temos fortalecido a nossa vida com o Senhor? Então assim, se para Deus, né, a família é prioridade, então a sua família é prioridade para Deus, a nossa família é prioridade para Deus. Se é prioridade para Deus, então a gente pode pegar esse momento tenso de relacionamento, ou melhor, intenso, né? Não tenso, né? Às vezes fica até tenso mesmo, né? Mas intenso, a gente pode transformar isso em um tempo de amadurecimento, de esclarecimento, de alinhamento de pensamentos, de investimento na vida de um e de outro, claro, pautando na palavra de Deus, nos princípios de Deus, para que verdadeiramente a nossa família seja alinhada, seja conduzida conforme o desejo do coração de Deus, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para a gente. Então assim, não é segundo o que eu penso, não é segundo o que outras pessoas pensam, mas assim, o que Deus pensa da sua família, o que Deus pensa de você, qual o seu papel, o que Deus deseja de você. Deus nunca vai nos pedir coisa que a gente não pode fazer. Então assim, tudo está ao nosso alcance. Isso é, Deus nos dá condições, nos dá ensinamento, princípios preciosos para que a gente possa instruir na nossa casa. Então assim, aproveite esse tempo intenso, não tenso, para abençoar a sua casa e trazer amadurecimento e assim entender o que significa ser fértil, o que significa ser frutífero para o Senhor. Não somente com relação a filhos, mas ser frutífero nos frutos que vão surgir através desse tempo especial que todas as famílias estão vivendo. Então assim, plante no coração um do outro. Certamente Deus vai trazer frutos preciosos para a vida de cada um de nós através dos princípios da tua palavra. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.